A gente vai falar sobre Ezequiel Barco, novamente, jogador argentino que está atualmente no futebol russo. Novamente a imprensa russa noticiando que o Flamengo tem interesse nesse jogador. Apurei novamente informações sobre esse atleta. É um nome que agrada, já falei para vocês, mas nesse momento o plano A é outro. E esse outro plano A, as coisas estão complicadas para sacramentar a contratação e a gente vai falar desse plano A e desse plano B para o Flamengo nessa busca por reforços para a temporada 2025. Lembrando que o torcedor rubro-negro está ávido para ver uma contratação, até porque está perdendo o Gerson, já perdeu na verdade, não terá Pulgar durante meses. De La Cruz é uma incógnita. Vamos lá, eu estou sendo barulhado novamente de perguntas sobre o Jorge Carrascal. Então, de uma vez por todas, para vocês entenderem qual é o problema nessa negociação e por que o Flamengo ainda não sacramentou a chegada do jogador colombiano, tá? Prestem atenção, tá bom? Nesse momento, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, inclusive estou gravando esse vídeo aqui domingo à noite, 6 de julho, 8h07 da noite, tá? Então, até a gravação desse vídeo, a operação está nesse status de negociação. Garantias bancárias, e eu vou explicar para vocês entenderem, tá bom? O Flamengo iniciou negociação para ter Jorge Carrascal. Negociou primeiro com o jogador. Beleza, chegou a um acordo com o jogador. Foi na equipe dele, o Dínamo de Moscou. Começou a negociação. Dínamo de Moscou pediu um valor, Flamengo outro. Depois de uma longa negociação, chegaram a um acordo. 12 milhões de euros, quase 80 milhões de reais de maneira fixa, sem pagamento de bônus através de metas. 12 milhões fixa. E aí começou a negociação pela forma de pagamento. Flamengo e Dínamo de Moscou, dias negociando. Chegaram a um acordo, pagamento em 3 parcelas. Quando chegaram a um acordo pela forma de pagamento, o que aconteceu? O time russo virou para o Flamengo e falou, beleza, só que agora a gente quer garantias bancárias. Ou vocês dão garantias bancárias, ou o pagamento tem que ser à vista. E aí muitos vão me perguntar, beleza, Vini, por que o Flamengo não dá logo essas garantias bancárias? O Flamengo é um clube que tem nome no mercado, qualquer banco vai querer dar essas garantias bancárias. Beleza, vocês já viram um banco trabalhar de graça? Não. O que acontece se o Flamengo der essas garantias bancárias? Aumenta o custo da operação em até 20%. Então o Flamengo não quer aumentar esse custo. Está tentando conversar com os russos para que não tenha necessidade de garantia bancária. E os russos são chatos na negociação. Exigem garantias bancárias ou pagamento à vista. Recentemente teve um jogador que quase voltou para o futebol brasileiro e não voltou por conta de uma negociação como essa, o Dínamo Bitelo, jogador que ia para o Botafogo. Foi a mesma situação. Avançou, quando chegou lá no ato, beleza, garantias bancárias. Não, a gente não quer dar, tem um custo muito alto, então pagamento à vista. Ah, desse jeito não dá para fazer. Então o jogador não sai. É basicamente assim que tá. O que acontece? Jorge Carrascal se reapresentou novamente ao Dínamo. Ele achava que ia ser definida essa situação durante as férias dele. Se reapresentou normalmente. O Dínamo tem alguns amistosos a marcar e a negociação está dessa maneira. Então, assim, só para vocês entenderem de uma vez por todas como está essa operação. Porque o Flamengo não desistiu do Carrascal, não é isso. E o Flamengo, sim, tem um plano B. A todo momento, a imprensa russa está noticiando que o Flamengo vai fechar a contratação de Ezequiel Barco e Jorge Carrascal de maneira juntas. Não. No Flamengo me relataram o seguinte, Vene, o Barco é o nosso plano B, caso o Carrascal não dê certo. Mas são características diferentes. No entendimento da diretoria, plano A é um, plano B é outro. Eu não vou entrar no mérito se é certo ou errado. Eu estou informando para vocês. E por que o Ezequiel Barco, 26 anos, é o plano B do Carrascal de 27 anos? Primeiro, pelo estilo de jogo. Eles entendem que o Carrascal tem mais físico, aguentaria mais, um jogador com mais saúde, entre aspas. Segundo, o Ezequiel Barco seria uma operação muito mais cara. Para tirar o Ezequiel Barco lá, eles acham que custaria pelo menos 20 milhões de euros. Ou seja, quase o dobro da operação envolvendo o Jorge Carrascal. Além disso, o salário do jogador também seria mais caro, porque é um salário maior atualmente. E é óbvio, vocês vão me perguntar, beleza, como é que o Flamengo sabe disso? Porque o Flamengo consultou
Ezequiel Barco é um nome muito bem avaliado pela diretoria do Flamengo. É um nome, inclusive, que estava naquela tal lista que vazou, que estava no computador de um dos scouts do Flamengo. Sim, é um nome que muita gente gosta, e não é de hoje. Jogador de 26 anos, já mostrou potencial, argentino, beleza. Só que, no entendimento do Flamengo, ele é o plano B do Jorge Carrascal. É isso. Esse é assim que está funcionando. E eu entendo quando o torcedor critica o Flamengo pela contratação do Mike, ou Michael, enfim, Johnston, porque é uma aposta. E é uma aposta que pode ser uma aposta cara. O Flamengo já apostou no Juninho, que não deu certo. Aí junto com o Michael, esses dois jogadores podem custar ao Flamengo quase 70 milhões de reais. Eu entendo o torcedor do Flamengo também. Por todo o contexto. O Flamengo já não deu certo com o Juninho, podemos dizer que não deu certo. O Flamengo perdeu o Gerson, um dos principais jogadores do elenco atualmente. O Flamengo perdeu o Pulgar. O Flamengo está com dinheiro em caixa, criou-se uma expectativa muito grande. E aí vem um jogador irlandês, um jogador atacante, avaliado por várias pessoas, jornalistas, analistas de desempenho, um atacante que não sabe finalizar. Eu entendo o torcedor do Flamengo está certo em ficar preocupado. Eu vi alguns comentários dizendo que eu estou defendendo. Não estou defendendo contratação de ninguém, não. O meu papel é apenas informar. Eu dou minha opinião aqui, eventualmente. Qual é a minha opinião? Vene, você faria essa aposta? Não, eu não faria essa aposta. 5 milhões de libras, cerca de 35 milhões de reais, por um jogador irlandês. Não é possível que no futebol brasileiro, numa Série A, numa Série B, não tenha um jogador melhor que ele, que o investimento seria menor. Não é possível que na categoria de base não tenha um jogador melhor que ele. É o que eu penso. Mas o Vene não entende mais de futebol que o Felipe Luiz, o Vene não entende mais de futebol que o José Boto, são as pessoas que estão escolhendo jogadores. O Felipe Luiz conversou com o jogador. Ah, mas o Felipe Luiz também conversou com o Juninho. Repito, por conta disso, por todo esse contexto, eu não faria aposta no atacante irlandês. Se ele fosse a primeira aposta, digamos assim, se não tivesse o Juninho, eu ia até aceitar, mas já teve o Juninho, que não deu certo. Aí vem um atacante irlandês, que a gente nunca ouviu falar, a gente nunca viu um jogo dele, mas bato na tecla. Eu não entendo mais futebol de ninguém. Eu só acho que é mais uma aposta com risco alto de não dar certo. É o meu pensamento. Espero que eu queime minha língua, que eu esteja errado. O irlandês chegue voando, comendo a bola, jogando pela ponta esquerda, dando muitas assistências ao Pedro, que não pode deixar o Flamengo. O problema do Flamengo hoje é não fazer gols. O Flamengo hoje tem um monte de atacante que não sabe fazer gols. Aí você contrata mais um atacante que não sabe fazer gol e ainda vende o Pedro, o único que sabe fazer gol. Não faz o menor sentido. O Flamengo desistiu oficialmente que não irá mais contratar o atacante escocês Mickey Johnston, que é jogador do West Bromwich, da Inglaterra. De acordo com os jornalistas Bruno Castanha e Júlio Miguel Neto, o atleta teria sido reprovado nos exames médicos feitos pelo clube carioca, o que resultou na suspensão imediata das negociações. Johnston tem 26 anos e chegou a negociar com o rubro-negro, que considerava o jogador uma alternativa interessante para fortalecer o ataque, principalmente pelas laterais. O nome foi bem recebido pela diretoria e pela comissão técnica, e esperava-se um resultado positivo. Entretanto, os exames clínicos realizados no Rio de Janeiro revelaram questões físicas que impediram a assinatura do contrato. A desistência do Flamengo reforça a abordagem da diretoria nas últimas janelas de transferência, priorizando um processo minucioso de avaliação médica, especialmente após casos anteriores de jogadores que chegaram com restrições físicas. O atleta estava tendo uma excelente temporada emprestado ao West Bromwich, com estatísticas significativas na Championship, a segunda divisão inglesa.